experiente nadador, um atleta, na verdade, não um nadador, mas um daqueles atletas que participam ou que desenvolve aqueles saltos ornamentais, tinha o hábito de, antes de praticar o seu salto, chegar à borda da piscina e molhar os dedos dos pés. Primeiro levava um pé, molhava os dedos, depois molhava o outro dedo, então ele subia e praticava o seu salto. Todas as vezes, como um ritual. E de repente uma pessoa chega perto dele para perguntar, o que é isso? Né? Que ritual estranho é esse? Toda vez, antes de você entrar, subir aí na plataforma para dar o seu salto, você vai lá e molha um pé, molha outro pé, o que é isso? Ele falou assim, foi uma experiência interessante. Foi para marcar uma experiência interessante. E foi o seguinte, quando eu estava uma noite no centro de treinamento, um pouco perturbado e pressionado por tudo aquilo que a gente estava vivendo, e eu em particular na minha vida como atleta, eu resolvi, à noite, quando todo mundo estava dormindo, ir lá e praticar alguns saltos. Me ajudava a aliviar a tensão. Até então eu não tinha prática de ir lá e molhar o pé antes de subir na plataforma. Então, tudo escuro, tudo apagado, eu fui do meu quarto direto para a escadaria, subi até a plataforma e abri os braços como toda vez e me preparei para dar o salto, e quando eu fui saltar, eu vi a minha sombra no final da piscina, na borda embaixo, e formava uma cruz perfeita. E por alguma razão eu resolvi não saltar. E a razão eu entendo, hoje. Naquele momento, eu me assentei, ali, naquela borda de trampolim, e fiquei a meditar na vida. Mas eu me lembrei daquela imagem da cruz, e aquilo foi marcante. Nunca tinha sido um cristão, embora desde pequeno tenha escutado falar sobre Jesus, e até mesmo essa história que os cristãos falam, que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E eu fiquei ali horas pensando sobre isso. E acabou que eu resolvi não saltar. Quando eu desci pela escadaria e fui até a piscina, finalmente para lavar as mãos ou o rosto, foi ali que eu percebi que a piscina estava vazia, e eu não saltei. E naquela noite, eu percebi que Cristo salvou-me 2 vezes, da morte física e da morte espiritual. Eu quero convidar você a ler um versículo da palavra do Senhor nessa noite. Ele está aqui em Salmo 37, versículo 39. Salmo de número 37, versículo 39. Salmo de número 37, versículo 39. Alguém já achou? Alguém pode ler, por favor? Se colocar de pé e ler bem alto. Vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza. A versão que eu estou aqui está dizendo, mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Eu tenho uma proposta muito simples para compartilhar com você nessa noite. Simples, muito objetiva, muito direta, e é reafirmar essa boa notícia de Deus. O Evangelho, ele é muito mais uma boa notícia sobre o que foi feito, sobre o que Deus fez, do que algo propriamente que nós temos que fazer. O Evangelho é a boa notícia de Deus, a boa notícia daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, através do seu Filho. Então eu quero reafirmar isso, é a maior notícia de todos os tempos, e em uma só frase, a frase que está logo embaixo aí, a salvação vem do Senhor. Essa frase, eu quero repetir essa frase
quanto eu puder, para que você saia daqui com essa frase como uma âncora na sua mente, martelando a sua mente, o seu coração, em todas as coisas que você for fazer, em todas as suas atividades, em todas as etapas da sua vida, você se lembre que a salvação vem do Senhor, que a salvação é obra de Deus e que Ele fez isso por nós. Então essa mensagem, não importa se você é um cristão de muito tempo, desde a infância ou não, essa mensagem é para mim e ela é para você, porque nós precisamos nos lembrar disso todos os dias, que a salvação vem do Senhor. Deus nos salvou. Seja você um estudioso da Bíblia ou não, porque é uma mensagem tão simples, tão comum, e talvez a sua expectativa fosse de algo realmente profundo, que a gente achasse aqui alguma coisa no meio do paralelismo hebraico de todo este salmo aqui, que é um salmo fantástico. Mas seja você um estudioso da Bíblia ou não, uma mensagem simples, seja você um visitante, internauta, membro da igreja ou não, essa mensagem é para você. A salvação vem do Senhor. Então vamos um pouquinho deste salmo. Este é um salmo de Davi. Fala-se muito pouco sobre este salmo, os comentaristas falam quase nada deste salmo. O próprio início do salmo não fala nada de situação nenhuma, de ocorrência nenhuma deste salmo. Mas sabemos que é um salmo de Davi. Sabemos que é um salmo de sabedoria. Por quê? Ele não trata de assunto nenhum específico, mas ele vai falando de coisas que fazem parte da vida do homem, da mulher que teme ao Senhor. Existem outras coisas aqui. Este salmo fala do grande enigma da vida humana. O grande enigma. Mas ainda, antes de chegar nesse enigma, é um salmo escrito na sua velhice. Olha o que diz o versículo 25 deste salmo. Já fui moço. É a notícia de Davi. Ou seja, Davi na sua velhice, ele olha para trás e diz, olha, já fui moço, e agora estou velho, mas jamais, nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Então é um momento que Davi olha para toda a sua vida, toda a sua história, uma história marcada por erros e acertos, mas ele olha para trás e diz, olha, eu já vi muita coisa, desde os meus tempos da mocidade até aqui, mas eu nunca vi uma coisa, eu nunca vi um justo desamparado, nem ele, nem a sua posteridade. Então o grande enigma deste salmo, que este salmo apresenta, é a questão de por quê que o justo passa por tanta dificuldade, sofre tanto, passa uma vida terrível, enquanto o ímpio vive sua vida regaladamente, curtindo do melhor de tudo o que se pode ter nessa terra. Esse é o desespero aqui do salmista nesse instante. E este é o desespero, sim, o grande enigma da vida humana, a prosperidade do mal e a aflição dos justos. E isso tem deixado tantas pessoas perplexas, e isso é tratado aqui neste salmo à luz do futuro. Davi nos convida a olhar para o futuro, aquilo que Deus promete fazer no futuro, a partir desse momento que ele está aqui. É um salmo no qual o Senhor convida a silenciar todas as reclamações. Davi não reclama, e nos convida a aquietarmos o nosso coração diante do Senhor, enquanto Ele mesmo trata do seu rebanho. Portanto, o versículo escolhido aqui nessa noite, deste salmo inteiro, de 40 versículos, vem do Senhor a salvação de quem? Dos justos. Dos justos. Mas nós aprendemos na nossa teologia que a nossa justificação, ela vem do próprio Deus também. Então é o próprio Deus que nos torna justos. Então tudo aqui nessa proposta de caminhada de vida cristã vem de Deus. Então quando a gente olha aqui para este tema, a salvação vem do Senhor, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que isso é a essência da sã doutrina. A salvação vem do Senhor, a salvação é pela graça, não é por ações humanas, não é pela nossa iniciativa, não é pelo nosso esforço. O planejamento disso é obra de Deus. A gente vê isso desde muito tempo, muito tempo. O fornecimento, o meio pelo qual isso acontece, essa grande
notícia, essa grande obra de Deus que se concretiza, se forma na sã doutrina da salvação pela graça, é o próprio Deus que faz isso. O primeiro sacrifício, você sabe, que o primeiro sacrifício existente na Bíblia aconteceu no Éden, e foi o próprio Deus que faz. Quando Deus, para cobrir a vergonha do homem, ele pega ali animais, o homem se veste de uma roupagem estranha com folhas na hora da sua vergonha, para cobrir a sua vergonha diante de Deus por causa do seu pecado, e de repente a Bíblia diz que o Senhor fez roupas de animais para o homem, para cobrir a sua vergonha, ou seja, o primeiro sacrifício existente na Bíblia foi feito por Deus para cobrir a vergonha que traz o pecado sobre a vida do homem. Então, desde o começo, a essência disso que nós falamos de doutrina da salvação, desde o início, e a continuação, ela é real e é hoje. Deus continua salvando gente hoje. Eu não estou falando do sacrifício na cruz. Eu não estou falando da morte vicária de Cristo, eu estou falando do que Deus está fazendo hoje, se encontrando com gente à margem do caminho, caído, ferido, machucado pelas escolhas e por tantas coisas, e salvando gente, nos salvando de nós mesmos tantas vezes. A conclusão dessa obra maravilhosa se dará na vida eterna, numa vida de glória junto do Senhor. Essa notícia, a salvação vem do Senhor, é a essência da sã doutrina. Mas é também um fato necessário. A gente precisa saber disso. Primeiro, por causa dos nossos conflitos internos. Ah, que luta que a gente trava com a gente mesmo. Que luta. Talvez o texto que melhor explique isso e nos ajude com isso é o texto que o apóstolo Paulo diz, que o bem que ele queria fazer, ele não consegue fazer de jeito nenhum, e que o mal que ele não queria fazer, esse está diante dele o tempo inteiro, e ele faz, e é uma luta, é uma briga de dois cachorros o tempo inteiro dentro dele, e é isso aí que acontece com a gente. Por causa dos nossos conflitos, estes conflitos internos nos fazem saber que somente Deus deve operar a salvação em nós, e que somente Deus pode operar a salvação em nós. Nós somos muito instáveis, fracos para nos salvarmos. Fracos demais para nos salvarmos. Mas é também um fato necessário por causa das nossas tentações externas. Ah, tem muitas, que também nos levam à mesma conclusão, ou seja, nós somos fracos, instáveis, os nossos pés resvalam diante de tantas coisas, de tantas oportunidades, de tantas encruzilhadas no meio da nossa vida, e a única forma de nos mantermos guardados neste caminho é por uma ação exclusiva do nosso Deus. Deus nos salvou e quer nos manter a salvo. Deus nos salvou e quer nos manter seguros nessa caminhada. E embora a gente possa andar para o outro lado, à distância de Deus, tentando talvez numa distância segura, que a gente acha que seja segura, mas Deus arruma jeito, mexe céus e terra, mexe um monte de coisa para nos trazer para perto e para nos sacudir de vez em quando, dizendo: eu quero te manter por perto. Iniciativa de Deus. Esse é um fato necessário. Mas esse é também um motivo de humildade. Por quê? Porque nos livra do nosso próprio orgulho. Sou salvo em Cristo Jesus, lavado, resgatado pelo sangue do Cordeiro, e eu estou numa classe superior, diferente desse monte de gente que tem por aí, para a gente ser salvo do nosso próprio orgulho. Creio eu que a igreja seja o lugar de concentração da graça de Deus. Falei, pastor, mas é exatamente isso que o senhor está dizendo aí, que alimenta o orgulho. Dizendo que nós somos o lugar de concentração da graça de Deus, então Deus pega a igreja e despeja a graça em cima. Não, não é isso. É que a ideia, não que ele não despeje, ele despeja sim, mas a ideia é justamente sobre a ideia da palavra concentração. A palavra concentração nos lembra o compasso, aquele instrumentozinho de desenho que antigamente usávamos, não sei se a turma usa hoje em dia,
Mas o compasso, você bem sabe, tem uma ponta, a parte mais firme, que é onde vai ser a base de todo o círculo que vai ser feito ali. E aquilo ali, aquela parte do centro, traz a ideia de concentração. Por quê? Porque todo o restante do círculo, aquele ponteiro ali do meio, estabelece que todo o restante do círculo estará à mesma distância do centro. A ideia daquele ponteiro ali é fazer com que toda a parte ao redor esteja à mesma distância do centro. É isso que a igreja é. A igreja é esse lugar onde todos nós estamos à mesma distância da graça de Deus. Todos nós. E nós precisamos entender isso no meio da salvação também. Para que não suba a nossa cabeça, ou seja, aqueles que não estão aqui dentro da igreja, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus e pela eleição que Deus fez em quem Ele quis salvar ou não, Deus mantém todos nós nos mesmos direitos, numa mesma distância dEle mesmo. Por isso que nós somos, e a igreja é o lugar de concentração da graça de Deus. Isso é um fato de humildade, porque nos convida à integridade de vida, a sermos inteiros, lutar para sermos inteiros neste mundo de fragmentos humanos. Nós vivemos no meio de uma sociedade de homens e mulheres fragmentados, despedaçados por tantas coisas. Já ouviu a expressão, hoje eu estou me sentindo um caco? É o retrato da nossa sociedade, uma sociedade de homens e mulheres fragmentadas. Mas esse motivo de humildade, a salvação que vem do Senhor, nos convida à integridade. Nos convida a agir nessa humildade contra toda censura, contra aqueles que caem. Tem muita gente caída pelo caminho. Tem muita gente abandonada pelo caminho. Tem muita gente à espera do bom samaritano. O bom samaritano que vai voltar para resgatar os feridos. Esse é o motivo de humildade para nos livrar de toda a nossa autoconfiança no nosso futuro. De nos livrarmos de ser como Pedro. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, gente, olha, é o seguinte, eu vou ser entregue às autoridades e a coisa vai ficar muito difícil e a situação vai ser muito estranha. E Pedro diz, olha, eu estarei contigo firme. Eu estarei firme contigo. E aí Jesus diz, Pedro, você mesmo está na alça de mira aí. E Pedro diz, eu não. Eles podem cair, eu não. Pedro cai pela autossuficiência. Pedro cai pelo afastamento. Pedro cai pelo comprometimento. E Pedro é um personagem bíblico que nós podemos considerar como um gigante caído. É desse tipo de situação que essa maravilhosa notícia de Deus, que a salvação vem do Senhor, nos traz a humildade necessária para nos livrar da nossa autoconfiança quanto ao futuro e nos fazer dependentes de Deus. Ou seja, é contra toda e qualquer tentativa de glória própria. A salvação vem do Senhor. Mas por último, esse é um terreno fértil para a esperança. Com referência às nossas dificuldades, porque se eu não consigo, se a gente não consegue se manter no caminho, é uma promessa de Deus. Se eu já dei mais do que provas que eu não consigo, que eu vou falhar de novo. Se tem a ver com os nossos irmãos que estão cativos, oprimidos, escravizados pelo pecado, que não conseguem dar um passo de volta para o caminho de Deus. Se tem a ver com referência a pecadores que não estão aqui, mas que são pecadores como nós, precisa ser uma mensagem de esperança, porque tem a ver com a nossa própria libertação, da culpa que nos assedia, que nos esmaga. O Senhor pode nos sustentar os nossos irmãos cativos. Esses pecadores podem ser
degradados, obstinados, ignorantes, falsos, Deus pode operar a salvação mesmo no pior deles. No pior deles. E talvez você, assim como eu, possa olhar para a sua própria história e dizer, e eu sou prova disso. E eu sou prova disso. E o fato de eu estar aqui na frente é prova disso. Porque a salvação vem do Senhor. Lá em Jonas capítulo 2, versículo 9, Jonas está dentro da barriga do grande peixe. Depois de 3 dias ele esperando a morte para si. Depois de ter fugido do Senhor e ter visto a tempestade. Depois dele dar um péssimo testemunho diante daqueles homens no navio. Jonas diz, a salvação pertence ao Senhor. Que hora! Fica imaginando, que hora para poder fazer uma declaração tão profunda, tão linda, tão maravilhosa, mas que hora! E a vontade era de, se tivéssemos a oportunidade de chegar para Jonas e falar assim, cara, por que você esperou tanto? Por que você andou tão longe? Por que você preferiu experimentar um Uber diferente? É a soma do discurso de Jonas. É uma palavra para todos, daquela história, dos marinheiros lá do navio, para os ninivitas também que escutam a mensagem absurda que Jonas prega. Agora, queridos, guardem isso, por favor, guardem isso. Porque eu sei que você sabe essa notícia. Essa notícia não é novidade para você, membro dessa igreja, para você que é cristão, para você que conhece a Bíblia. Esta mensagem que a salvação é do Senhor, que ela pertence ao Senhor, que somos salvos por causa do amor de Deus, eu sei que isso não é novidade para você, mas grave o seguinte, não é o fato de saber isso, ou seja, não me salvará saber que Cristo é um Salvador, mas me salvará confiar que Ele é o meu Salvador. Eu não serei libertado da ira vindoura por acreditar que a sua expiação é suficiente, mas serei salvo fazendo dessa expiação minha confiança, meu refúgio e meu tudo. Não é simplesmente saber, mas é confiar, é acreditar, é viver à luz disso. É viver sendo impactado pelo reflexo dessa mensagem a vida inteira. É como o colete salva-vidas, não é? Uma pequena ilustração disso diz que não é o colete salva-vidas a bordo do navio que salva o homem ao se afogar, nem a sua crença de que o colete salva-vidas seja uma invenção maravilhosa, excelente e muito bem sucedida. Não é isso. Ele deve ter o colete salva-vida preso consigo ou ele vai afundar. A salvação vem do Senhor. Se isso não estiver atado no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento e moldando as nossas ações, nós vamos afundar com todo o conhecimento que nós vamos e podemos reunir de Deus. Deixa eu convidar você a ler um pedacinho do Salmo. Capítulo 37, né? Salmo 37. Eu quero te dar 4 conselhos. Você que conhece essa notícia. Você que sabe que a salvação é do Senhor. A despeito do momento que você possa estar vivendo na sua vida, na sua história. Eu quero te dar 4 conselhos à luz deste Salmo. Para que você saia daqui com isso em mente, com isso gravado, e que isso possa fazer diferença amanhã para você. O primeiro conselho está no versículo 3 do Salmo 37. O primeiro conselho é, confie no Senhor. Confie no Senhor, em mais nada, em mais ninguém, em promessa nenhuma, em estratégia nenhuma. Não te estribes no seu próprio entendimento, diz a palavra do Senhor. Não confie no homem, diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Então confie no Senhor.
O Salmo diz: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Então o primeiro conselho com base neste Salmo para você ir para a sua casa é: confie no Senhor. O segundo está no versículo 4, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E o problema deste versículo é o que vem depois, é a nossa compreensão sobre isso. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitas vezes esse versículo ele é muito mal interpretado. A ideia que se tem aqui, comum deste versículo, muitas vezes, é que Deus vai satisfazer simplesmente todos os desejos do seu coração. A ideia não é essa. A ideia é o seguinte: o que é agradar-se do Senhor? É você se alegrar com tudo que Deus está fazendo. Se alegre com... Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu. De nada. Nem da minha vida, nem da sua, nem da história mundial, nem da história de pandemia, de nada. Deus não perdeu o controle. Deus não está inerte, imóvel, atado pelas circunstâncias e preso numa sala celestial como se nada pudesse fazer. De maneira alguma. Deus está fazendo algo pelo seu próprio reino, pela salvação daqueles a quem Ele escolheu salvar, pelo seu próprio Filho. Então, agrada-te do Senhor, isso significa, se alegre com o que Deus está fazendo, e se você se alegrar, conseguir se alegrar com o que Deus está fazendo, certamente, todos os desejos do seu coração, todos os anseios do seu coração serão atendidos, porque o contentamento existente não é com aquilo que me acontece, mas com a certeza de que Deus está presente e fazendo aquilo que é melhor, porque eu confio nisso. Agrada-te do Senhor. O terceiro conselho está no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Queridos, isso aqui não é um convite a um apelo pastoral, daquele que você, vem cá, hoje você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso. Não está se falando para você entregar o seu coração, está falando para você entregar o seu caminho. É o que fazer, é a vida, é o destino, é a jornada, é o próximo passo, é a próxima escolha. É o próximo relacionamento, é a próxima empreitada, é a próxima etapa de vida, é por onde vai passar, é o que vai acontecer, é o que se pretende acontecer. Entrega para Ele, deixa, Senhor, olha, isso é contigo agora. A mesma ideia do que aconteceu lá na África com o missionário Jaime Kemp, quando os nativos comiam todos os abacaxis que ele plantava. E o Jaime Kemp fez absurdos. Em um determinado momento eu já disse dessa história em mais detalhes aqui. O Jaime Kemp fechou, ele e a sua esposa, fechou a farmácia no meio da tribo onde ele estava pregando o evangelho, com raiva dos nativos que comiam os abacaxis dele. O Jaime Kemp levou uma raça, filhotes de cachorro muito ferozes, que amarrou lá em volta lá da plantação de abacaxis, e os cachorros mordiam nos filhos dos nativos, e aquilo foi um horror. E o Jaime Kemp não conseguia comer um abacaxi, o abacaxi mal começava a madurar, ele ia lá e roubava, e eles tinham plantado o abacaxi, que o Jaime Kemp tinha pagado eles para plantar. E o Jaime Kemp falava assim: mas escuta, vocês não podem comer os abacaxis, vocês têm que esperar madurar. Ele falou assim: a gente pode sim, a gente plantou, mas plantou porque eu paguei, o abacaxi é meu. Fazendo, não, nós plantamos, é nosso. E o Jaime Kemp no meio da missão pregando sobre Deus. Um belo dia, Deus fala com ele: entrega para mim. Entrega para mim. E o Jaime Kemp deixou para lá, entreguei para Deus. Pertence ao Senhor. Se algum dia, Senhor, olha, são teus. Se algum dia o Senhor quiser deixar eu comer um abacaxi, sem problema. Se não, são teus. E aí ele deixou para lá. E logicamente os nativos continuaram roubando os abacaxis. Mas um belo dia, um nativo chegou para ele e falou assim: Tuan, você não briga mais com a gente por causa dos abacaxis?
Ele disse, não são meus mais. Não é de Tuan, não. São de Deus. Entreguei para eles. Devolvi para o dono. E como o Jaime Kemp já tinha passado tantos anos pregando sobre Deus, aquelas histórias do Antigo Testamento, aquele Deus poderoso que faz e acontece, eles morreram de medo daquela história de roubar um abacaxi de Deus. E eles pararam de roubar os abacaxis de Deus. E curiosamente, todos começaram aí, o Jaime Kemp comprava, pegava os abacaxis, escolhia, distribuía com toda a tribo, todo mundo comeu os abacaxis, e tudo deu muito certo. Um belo dia, um dos nativos chegam para o Jaime Kemp e fala assim, Tuan agora é crente? Aí o Jaime Kemp, como assim? Sou missionário há mais de 20 anos, só aqui trabalhando com vocês, como é que você vem falar agora que eu sou crente? E ele disse, é porque só agora Tuan está fazendo aquilo que Tuan sempre ensinou. Que nós devemos entregar tudo para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você que confia que a salvação pertence ao Senhor. E o quarto conselho, está no versículo 7. Descanse no Senhor. Eu vou ler todos os versículos na íntegra, que dizem, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que te faz o mal. Descansa no Senhor. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descanse no Senhor. E que Deus te abençoe.